Abra a sua Bíblia, querido irmão, no livro de Mateus, capítulo 2, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 2, 1, diz o seguinte: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Toca o nosso coração. Tira as barreiras, tira o coração que esteja duro, que não queira receber a tua palavra. Dá-nos, meu Pai, a tua humildade, a tua mansidão hoje e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre uma forma de adoração. Diz ao teu irmão assim: traz os teus presentes ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós falamos sobre levantar as mãos na primeira semana. Na semana passada falamos sobre entregar e abrir o nosso coração, derramar o nosso coração. E hoje estamos a falar sobre entregar os nossos presentes a Deus. Amém? Adoração tem a ver então com isso, com entregarmos os nossos presentes. Olha que história fantástica e incrível, não é? E esses homens, esses reis magos, eles receberam uma mensagem de Deus de que ali viria nascer o rei dos judeus, não é? E através de uma estrela que vinha no Oriente, eles vinham para poder adorá-lo, não é? O rei Herodes, então, havia uma tradição de reis chamados Herodes. Este aqui era Herodes o Grande. Ele ficou a saber de que esse tal rei dos judeus iria nascer, e ele chamou ali os seus sábios. Ele chamou ali, a partir do versículo 4, vocês veem que ele chamou os cefres dos sacerdotes, que eram constituídos maioritariamente pelos saduceus. Ele chamou os mestres da lei, que era constituído maioritariamente pelos fariseus. Eram pessoas que tinham conhecimento da palavra, das profecias, e sabiam onde é que o Messias haveria de nascer e quando é que ele haveria de nascer, não é? E ele pergunta: onde é que esse Messias há de nascer? E eles dizem: em Belém da Judeia. E eles, a partir do versículo 6, citam a profecia, não é? Que, se eu não me engano, ela está lá em Miqueias, que fala sobre esse Salvador. Malaquias, desculpem, 5:2 em princípio, que fala sobre esse Salvador que viria,
que iria nascer na terra de Belém, não é? O líder que iria ligar o seu povo, queria liderar o seu povo de Israel, como um bom pastor. E então Herodes começa a ter uma coisa chamada medo, não é? Ele começa a ter receio, porque ele era o rei dos judeus, não é? O rei Herodes era o rei dos judeus, e ele estava a ouvir falar que estava a nascer um novo rei dos judeus, não é? Esse homem então fica com medo, ele não quer perder o seu posto, e ele envia esses magos para que eles possam investigar, não é? Então ele chama esses magos, ainda no versículo 7 vocês têm que ele fala secretamente, informa-se com respeito ao tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E ele diz, vão a Belém, informem-se com exatidão sobre esse menino, e quando vocês o encontrarem, avisem porque eu também vou adorá-lo. Mas isto é mentira. Herodes não queria adorar esse menino. Herodes queria destruí-lo, queria matá-lo. Ele até empreita depois uma perseguição, não é? A todos os recém-nascidos, para matá-los a todos, e Jesus escapa porque eles fugiram para o Egito e lá ficaram livres das mãos de Herodes. Então, Herodes manda e mente para esses magos, não é? Para esses homens fortes, poderosos e muito influentes, e diz, quando vocês souberem, voltem para mim, porque eu quero adorá-lo. E então os magos partem para essa viagem e chegam próximos de Jesus. Olha que coisa interessante, esses magos, irmãos, não eram povo judeu, eles eram povos vindos de outra nação. Muito provavelmente eles eram povos persas, e os persas, não sei se vocês sabem, a Pérsia, hoje em dia ela é chamada de Irão, não é? Os irãos são os descendentes do povo persa, e esses magos aqui, muito provavelmente, eram astrólogos, que estudavam as estrelas, olhavam para o céu, tentavam entender ali a lógica das estrelas, e eles muito provavelmente nem sequer adoravam unicamente ao rei de Israel, eles provavelmente adoravam até aos reis da religião que havia na altura, que era o zoroastrismo, não é? Até que a Pérsia pudesse ser convertida depois ao islamismo, e hoje é o Irão. Mas nós temos então essa ideia de que esses homens, apesar de não fazerem parte do povo de Israel, receberam a ideia de que o rei de Israel iria nascer e eles deveriam ir adorá-lo. Então eles reconheciam que havia autoridade naquele menino, naquele pequeno menino que estava para nascer. Eles vão então e eles fazem uma viagem da sua terra para Belém. Se vocês forem ver hoje, e hoje está muito em voga por causa da guerra que deflagrou, não é? Há uns dias atrás em Israel, e vocês ouvem muito falar sobre o Irão, não é? O Irão, o ministro do Irão, não sei o que do Irão. O Irão basicamente é um dos que quer destruir Israel, então eles estão sempre a fazer ameaças e foram eles um dos povos que financiaram o Hamas para poder fazer esses ataques. E o Irão até hoje é muito inimigo de Israel, não é? Mas naquele tempo ele estava ali na mesma zona. Se nós formos fazer uma viagem, nós estamos a falar que nós vamos ter aí mais de 1000 quilómetros que esses homens fizeram de viagem. Uma viagem enorme, não é? Eles faziam aquela viagem nos meios que tinham naquela altura, mas era o suficiente para que eles pudessem vir e adorar a Jesus. Então eles deixam para trás o seu tempo, não é? Eles fizeram uma viagem de meses a caminhar ou em animais e chegaram então próximo do rei e próximo depois de Jesus, não é? O versículo 11 então diz que, versículo 10, vamos voltar um pouquinho, que quando eles viram aquela estrela, eles se encheram de júbilo, amém? Quem sabe o que é júbilo? Levanta a mão. Júbilo. Quem não sabe o que é júbilo, basicamente a definição é: júbilo é um grande contentamento, é uma alegria expansiva, é uma alegria que não está só contida, ela é expressa de uma forma extravagante, ela é expressa de uma forma que nós não conseguimos conter, ela é contagiante, ok? Então, eles se encheram de júbilo, amém? Ao ver que aquela estrela estava a guiá-los para o rei. E então, esse júbilo é o júbilo que nós encontramos quando nós estamos na presença de Jesus. Amém? Esse júbilo, essa alegria de saber que
nós estamos a entrar na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Rei. É o júbilo que o crente deve ter na sua vida diária, sabendo que serve a Jesus Cristo. Amém? Então, olhem, irmãos, nós temos que entender que viver com Cristo é uma vida de lutas, mas também é uma vida de júbilo, é uma vida de alegria. É uma vida de alegria contagiante. Amém? E sim, se nós estamos na presença de Jesus, nós temos que entender o seguinte: Ele nos transforma para que possamos estar contentes e felizes estando com Ele. Então, nós temos que entender que às vezes devemos então olhar para nós próprios e dizer assim: será que eu sou um crente feliz? É muito simples essa pergunta. Será que eu sou um crente que sorri, que se alegra em ser crente, se alegra em estar na presença de Deus, se alegra em estar na igreja, se alegra em louvar, em poder adorar ao Senhor? Ou será que o meu semblante, será que a minha vida, será que a forma como eu me apresento é alguém que não tem júbilo, é alguém que não tem alegria, é alguém que não se exalta de felicidade na presença de Deus? E eu tenho que entender que sim, estando com Jesus é uma vida onde eu posso ser feliz, onde eu posso ser alegre. Amém? Olha que interessante, a presença de Deus, ela nos alegra, ela nos faz felizes. Então, se eu não sou feliz, é porque eu preciso experimentar mais da presença de Deus. Amém? Diz ao teu irmão: experimenta mais da presença de Jesus para que a tua felicidade seja completa. Amém? Eu não tenho sido feliz, eu não sinto felicidade, eu não sinto alegria na minha vida. Então o Senhor te convida para que tu possas experimentar mais da presença dEle. E mais da presença dEle significa uma vida jubilante, uma vida de júbilo, uma vida de alegria extravagante. Amém? Mas eu não quero passar uma imagem errada. Algumas pessoas pensam assim, não é? Eu não quero ser uma pessoa que parece toda feliz, toda contente, até me vão olhar de lado, até vão achar que eu sou estranho. Bem, o rei Davi era o rei. Ele tinha que ter uma postura supostamente de homem sério, de homem que tinha tudo no lugar, de homem que não se abalava por nada, não é? Mas nós vemos, vezes e vezes sem conta, e um dos episódios mais importantes é quando ele conseguiu trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A forma como Davi estava naquele momento não era a de um rei digno, até que a sua esposa até chamou a atenção dele e disse: olha, tu és um homem poderoso, forte, e tu estás aí a dançar, alegre, a cantar, a fazer figuras tristes. Como é que é isso? E Davi basicamente disse: olha, eu estou a trazer a presença do meu Deus para perto da minha cidade. Não há nada que me alegre mais do que isso. Então, a presença do Senhor chegava próximo de Davi, e Davi se alegrava, jubilava, ficava feliz. Por quê? Porque quando a presença de Deus está, nós podemos sim ser felizes e alegres. Amém, igreja? Então esses homens não confessavam, não eram judeus, mas entenderam que estava para nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando isso aconteceu, eles deixaram tudo para trás, saíram da sua terra e foram conhecer, e foram entregar, e foram adorar a esse Deus. Amém? Nós sabemos então que há uma postura do nosso coração com Jesus. É uma postura de adoração, é uma postura de entrega. Amém? Eu quero te convidar hoje a que tu possas entender que uma felicidade real é uma felicidade quando nós adoramos a Deus. Gozo, alegria real só obtemos quando adoramos a Jesus Cristo. Quando Ele é o objeto do nosso louvor, da nossa adoração. Amém? Quando as nossas palavras são mais sobre Ele do que sobre nós. Quando os nossos sonhos são mais sobre agradá-lo do que sobre obter agrado e proveito para nós próprios. Quando a nossa alegria é Ele estar na nossa vida. Amém? E isso não tem preço. Então, olha a coisa interessante. Jesus alegrou o coração daqueles homens, porque eles estavam prestes a entregar-se a Ele, a vê-lo e a adorá-lo. E no versículo 11 diz que quando eles entram na casa, eles veem aquele menino, e vocês sabem da história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura, no meio de animais, porque ele não tinha mais onde nascer.
Era o único lugar que tinha disponível. Jesus nasce naquele lugar. E aqueles homens poderosos, fortes, ricos, entram naquele lugar. Um lugar simples, mas eles veem aquele menino, eles veem o Salvador, o Senhor dos Senhores, nascido num lugar simples. Mas o que os impressiona não é o lugar, mas é a pessoa de Jesus. Amém? Não é o lugar onde Jesus está, é a pessoa de Jesus que conta. É a pessoa dele que importa para ti e para mim. Não é o lugar onde tu te encontras na tua vida, não é a situação onde tu te encontras na tua vida, não é se a tua casa é mais bonita, mais feia, se o teu trabalho é melhor ou pior, é a presença de Jesus que te traz felicidade real. Não são as circunstâncias materiais, nem as situações que a tua vida possa te apresentar, mas sim quem está contigo na tua vida. Amém? Não interessa ter uma casa maravilhosa, um carro incrível, um trabalho espantoso, uma família gigantesca, se a presença de Jesus não está naquele lugar. Eu prefiro ter a presença de Jesus numa manjedoura, num lugar pobre, num lugar limitado, mas eu sei que Ele está ali comigo e isso é suficiente para que o meu coração se alegre. Amém? Eu tenho pensado e temos pensado, não é? Esta igreja está a ser pequena para o número de pessoas que vêm. Glória a Deus! Essa igreja tem limitações físicas, glória a Deus. Mas nós podemos ir para um lugar maior. Mas a grande questão é, se eu for, eu quero que Jesus também vá. Eu quero que Ele valide, eu quero que Ele queira estar naquele lugar. Eu quero que ir para aquele lugar seja a vontade de Deus. Eu não quero ir para um lugar bonito, enorme, uma igreja confortável, com ar-condicionado e tudo, e não ter a presença de Jesus. Isso é que não. Isso não pode acontecer. Então, seja onde tu fores, seja onde eu for, seja onde eu estiver, valorize em primeiro lugar que Jesus esteja contigo naquele lugar. Amém? No teu trabalho, na tua empresa, no teu espaço, na tua casa, faz com que, antes de tudo, antes de que aquele lugar seja um lugar confortável para tu habitares, faz com que esse lugar seja confortável para Jesus estar, para Ele preencher aquele lugar, para Ele transformar aquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Clama pela presença dEle. Senhor, no meu trabalho, a Tua presença é o que eu desejo. Preenche o meu trabalho, preenche a minha casa, enche o meu coração de Ti, porque eu sei que não é o lugar que me faz feliz, é a Tua presença, Senhor. Amém? Não interessa o lugar, se Jesus está lá, nós podemos adorá-lo com o coração entregue aos seus pés. E a Bíblia diz no versículo 11 que eles entraram, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Eles se prostraram diante daquele menino e o adoraram, não é? E aqui entra o que é adorar nesse contexto. O que é adorar? Será que aqui foi dizer coisas bonitas? Será que aqui foi falar? Será que aqui foi só o se prostrar? Não. Nesse contexto, a adoração teve uma nova forma de se expressar. Eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Amém? Eles entregaram presentes a Jesus. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. Então, adorar aqui nesse contexto significa entregar, significa abrir algo valioso e colocá-lo diante de Jesus, entregá-lo diante de Jesus. Amém? A adoração também é entregar a nossa vida a Ele. Também é entregar os nossos recursos a Ele. Também é fazer com que aquilo que nós temos de precioso não nos condicione a que nós valorizemos mais isso do que Ele, porque se eu entro na presença dEle, tudo deixa de valer a pena e eu posso entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou e tudo aquilo que eu valorizo aos pés dEle. Porque eu acabei de receber e acabei de encontrar alguém que é mais valioso do que o ouro que eu trago, do que o incenso que eu trago, do que a mirra que eu trago. Ouro, vocês sabem o que é. Até hoje em dia, o ouro é algo extremamente valioso. E o ouro leva-nos a quê? A majestade, a realeza, não é? O ouro é a pedra preciosa que nos leva a pensarmos em algo majestoso. Aqueles homens entregaram o ouro porque eles estavam a entregar aquele ouro ao rei. Amém? Jesus é rei. Amém? Diz ao teu irmão, Jesus é rei. E esse ouro representava a majestade do nosso Senhor Jesus. Então eles entregam isso que é poderoso, isso que é valioso para eles. E dizem assim, eu
Entrego esse ouro porque eu entendo que eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que tem autoridade, majestade e poder sobre todas as coisas. Amém? Eles entregam incenso. Incenso era usado pelos sacerdotes no Antigo Testamento para limparem o tabernáculo, para limparem o templo. O incenso representava a presença de Deus preenchendo o lugar de adoração. Então o incenso simboliza o papel sacerdotal de Jesus. Amém? Sacerdote porquê, irmãos? O sacerdote é aquele que liga o povo ao Pai, que faz ligação entre o povo pecador, entre o povo que não tem capacidade de se chegar a Deus pelas suas próprias forças, e o sacerdote facilita essa ligação. Como é que ele o faz? Ele faz isso pelo sacrifício. O sacerdote é responsável por preparar o sacrifício, e aquele sacrifício era queimado e entregue, e o aroma daquele sacrifício chegava às narinas de Deus, e Deus aprovava e perdoava os pecados daquele povo. Nos tempos do tabernáculo havia uma vez por ano apenas, em que o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante do povo, ele podia entrar num espaço chamado Santo dos Santos, em que mais ninguém, em mais situação nenhuma do ano podia entrar, e ele fazia ali uma entrega ao Senhor, e naquele espaço estava a Arca da Aliança, e ali ele pedia perdão pelos pecados do povo. Então o sacerdote, ele é responsável por tratar do sacrifício que vai dar perdão ao povo e à humanidade. Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele preparou o sacrifício derradeiro para a nossa salvação. E esse sacrifício não foi nenhum animal, foi ele próprio. Amém? Jesus, então, ele é o nosso sacerdote, ele é aquele que preparou o sacrifício e que nos trouxe redenção e perdão diante de Deus novamente. Aleluia. Então, eles entregam incenso e eles entregam mirra. Mirra era um perfume extremamente valioso, caríssimo. E era usado no sepultamento dos homens mais importantes, para preparar o corpo, para preservar o corpo. E aqui eles entregam essa mirra. Talvez eles nem sabiam, mas já preparando o facto de que Jesus seria morto, enterrado, sepultado pelos nossos pecados, e preparando o seu corpo para isso. Não é? Então, esses homens vêm ter com Jesus e eles entregam coisas valiosas. Amém? E entregar e ofertar é algo especial que nós temos que saber valorizar na nossa vida. É uma forma de adorar a Deus. Muitos de nós dizemos, eu adoro a Deus. Eu adoro, eu canto músicas, eu levanto as minhas mãos no louvor, eu amo a minha família, eu leio a palavra, eu faço isso tudo. E o Senhor te diz hoje, mas adorar também significa ofertar. Amém? Ofertar o quê? Ofertar recursos. E eu falo de recursos e eu toco em todos os tipos de recursos. E aqui é a parte em que muita gente vai começar a remoer aí dentro, não é? E vai dizer assim, não, lá vai ele falar de dinheiro. Não é isso. Não é isso. Mas também é isso. Não é isso, mas também é isso. Se nós reduzimos a entrega de presentes a Jesus, a entrega daquilo que é valioso a Jesus apenas a dinheiro, nós reduzimos a nossa vida a uma troca com Deus. E nós pensamos assim, se eu entrego muito dinheiro a Deus, significa que eu estou a adorá-lo muito. Mas não é isso o ponto. O ponto significa que eu entrego aquilo que é importante, que é valioso, e aquilo que vai ser importante para que o reino de Deus seja transformador nas vidas. Então eu tenho que entender o seguinte: quais são os recursos que Deus me colocou nas mãos? São recursos financeiros? Glória a Deus, eu vou entregar recursos financeiros para que a obra de Deus seja abençoada, para que Ele possa fazer mais e mais através da sua obra. Amém? Eu tenho recursos diferentes de financeiros. Eu não tenho muitas finanças, mas eu tenho capacidade
de entregar coisas do meu coração que eu valorizo acima de Deus, mas que hoje eu entendo que eu preciso entregar-lhe e presentear-lhe com o meu coração, com a minha vida, com as minhas intenções, com os meus sonhos. E hoje eu vou fazer isso. Senhor, na tua presença hoje eu entrego os meus sonhos. Eu entrego as realizações. O meu sonho de vida era fazer isto, mas hoje nas tuas mãos, Senhor, está aqui. Nada é mais importante do que tu, nada é mais importante do que te adorar, vir na tua presença e entregar o que eu tenho de mais valioso. Então, adorar a Deus significa que nós não temos apego nem a coisas financeiras e não temos apego à nossa própria vida, no fundo. Amém? Eu quero que nós pensemos em João 3,16. Toda a gente conhece essa passagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez o quê? Odiou o mundo? Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tanto o mundo que entregou, que presenteou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós amamos, nós a entregamos. Diz ao teu irmão, quando tu amas, tu a entregas. Se Deus não amasse a humanidade, Ele não entregava o seu Filho. Porque Ele sabia que ao entregar o Filho, era uma entrega para sacrifício, para sofrimento. E Ele iria entregar e muita gente iria rejeitar essa entrega. Mas mesmo assim Ele decidiu entregar. Então olha a coisa incrível. Eu entrego porque eu amo. Amém? E a pergunta que fica hoje, tu amas ao Senhor? O Senhor é o amor da tua vida, tu o amas, tu o valorizas acima de tudo. Então por que é que colocamos tanta barreira em entregar? Quem aqui é casado, quem aqui tem filhos, sabe? Está a chegar o Natal, o que é que nós vamos gostar de fazer? A pessoa que nós amamos, vamos querer presenteá-la. Amém? E nós vamos presenteá-la com algo que é especial para ela, com algo que ela vai valorizar. Amém? Certo ou errado? Ou vocês vão deixar passar a data? Hein? Maridos e esposas. Quando é aniversário do casamento, maridos, o que é que vocês fazem? Esquecem, não é? Não. Não, pelo amor de Deus. Aí a gente vai ter que fazer uma libertação. E depois questiona, não é? Porquê que a minha mulher está tão diferente comigo? Passou um mês, não é? E ela também não diz nada. Oh amor, tu não estás muito bem, o que é que se passa? Ai, o que é que se passa? Tu ainda não te lembras? Como é que é possível? Não é? O que é que aconteceu no dia 1 de janeiro de 1980? Hã? Diz lá. Ah, pois, desculpa, meu amor, esqueci-me completamente. Vou recompensar-te. Nós amamos, nós entregamos, nós presenteamos porque nós amamos. Então Deus, Ele nos amou tanto que Ele nos deu aquilo que é mais importante. Olha a coisa interessante. O que é que nós podemos pensar assim, não, mas sei lá, estar a ofertar na igreja, estar a doar o meu tempo. O pessoal do teatro veio aqui na sexta-feira, não é? E vocês vão ter vários ensaios, vão se envolver nisso, vão deixar horas de sono, de descanso, vão ficar cansados para podermos preparar aquele espetáculo incrível de dezembro. Amém? Por que é que nós fazemos isso? E nós podemos pensar, não, mas é tanto, eu já entreguei tanto, já dei tanto. Mas a pergunta é, o que é que tu podes entregar a Deus que se possa igualar àquilo que Ele já entregou por ti? Qual é a medida da tua entrega? O que é que tu podes dar? O que é que tu podes oferecer? O quê? Alguma dessas coisas pode se igualar àquilo que Ele já entregou por ti? Existe medida? Podemos comparar? Dá para comparar? Eu acho que não, pois não, igreja. Nada do que tu e eu possamos entregar vai se igualar àquilo que Ele já deu por nós. Então, quando nós presenteamos e entregamos a nossa vida a Deus, entregamos ofertas, entregamos o nosso tempo, entregamos a nossa casa, a nossa família a Deus, nós no fundo estamos a adorá-lo, mas nós estamos a dizer, Senhor, eu sei que isto não é nada perante aquilo que tu fazes por mim. Mas é um coração grato, é um coração que ama, que está disposto hoje a dar aquilo que eu tenho que é valioso para mim. Mas eu sei que não vai se igualar àquilo que tu entregas todos os dias por mim, Senhor.
Romanos 5:8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Como é que Ele demonstra? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é a demonstração de amor. E nós podemos pensar, então, mas eu ainda não estou convencido. Eu quero trazer essa questão do convencimento aqui, em nome de Jesus. Provérbios 3, e vamos ler do 5 ao 10. Provérbios 3, do 5 ao 10. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu vou repetir este versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Pausa. Por que eu não me devo apoiar no meu próprio entendimento? Porque o meu entendimento, ele vai criar toda a lógica possível e imaginável para me dissuadir em entregar a minha vida a Deus. Tudo. Se eu apoio no meu entendimento, na minha própria capacidade de raciocinar e de tornar lógica a minha vida com Deus, eu vou-vos dar uma novidade. O nosso entendimento nos engana, o nosso coração nos engana. E tudo aquilo que a nossa natureza humana quer é que nós não entreguemos a nossa vida a Deus. Porque o que a nossa natureza quer é continuar a pecar. Toda a gente está a entender? Amém? E se a nossa natureza quer que nós continuemos a pecar, significa que se nós confiamos na nossa natureza para que ela possa nos guiar num caminho de adoração a Deus, nós vamos ser dissuadidos a rejeitar esse caminho e vamos começar a confiar, a nos apoiar no nosso próprio entendimento. 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Honrar aqui, essa palavra honrar, ela também significa adora ao Senhor. Adore ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Glória a Deus. Honra o Senhor com o que tu tens de melhor. Entrega ao Senhor o que tu tens de melhor. Amém? E Ele vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos teus celeiros, vai cuidar das coisas que tu tens em casa, vai cuidar do pão de cada dia, vai cuidar do teu trabalho, vai cuidar das coisas que tu tens no teu caminho. Viver em dependência de Deus é maravilhoso. Amém? E eu tenho testemunhos disso, e tu tens testemunhos disso, eu tenho a certeza. Quando não tinhas solução, quando financeiramente tu não sabias para onde te virar, não sabias o que fazer, quem é que apareceu em teu auxílio? Quem é que apareceu em teu auxílio? Foi Deus, não foi? Foi Ele. E tu pensaste, eu não sei como é possível. Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu não sei como é que essa porta se abriu. Eu não faço a mínima ideia, mas ela se abriu. Porque eu comecei a valorizar o que era importante. Eu deixei que o meu coração não conjecturasse, não planeasse, não preparasse coisas por si próprio, mas eu comecei a deixar a vontade do meu coração de lado e comecei a dizer, Deus, o que é que nós queremos? O que é que tu desejas para a minha vida? Qual é o caminho, Senhor? É por aqui, então vamos. Eu não entendo, eu não sei porquê, eu não entendo porquê que tu me mandas por aqui, mas eu vou em obediência, eu vou porque eu sei que o caminho que tu desejas, o caminho que tu abres, o caminho que tu traças para mim é um caminho de vida, é um caminho de vitória. Então eu vou confiar e eu vou trilhar esse caminho. Hoje eu não entendo, amanhã eu entendo muito menos, depois eu estou confuso, mas eu sei que um momento ou outro tu vais cuidar das outras coisas que eu preciso para sobreviver. Amém? Tu vais cuidar do meu trabalho, tu vais cuidar da minha empresa, tu vais cuidar da minha família, tu vais cuidar dos meus filhos, tu vais cuidar do meu casamento, desde que tu sejas o motivo principal
pelo qual eu me levanto, pelo qual eu me visto, pelo qual eu saio de casa, pelo qual eu respiro. Se a tua presença é o meu prazer, todo o resto vai estar no lugar. Glória a Deus. Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Entrega o teu corpo, a tua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Isso é o culto racional. Então, o nosso culto racional não é a nossa própria mente, confiarmos na nossa própria mente, confiarmos no nosso próprio caminho, no nosso próprio coração, porque ele é enganoso. O culto racional significa entregarmos a nossa vida, nos oferecermos, assim como esses homens, esses magos, ofereceram o que eles tinham de mais precioso. É nós nos oferecermos a Deus. Então é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que ofertas em envelopes, é muito mais do que transferências bancárias. Tem a ver com uma vida de entrega a Deus. E é muito mais difícil também. Amém? O padrão do mundo vai nos dizer o contrário, mas nós temos que entender que a nossa mente deve ser renovada para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Diz ao teu irmão, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Aleluia. Nós possamos experimentar essa entrega. Assim como Maria entrega aquele perfume tão caro aos pés de Jesus. Não é? Muitas vezes a questão é financeira, mas às vezes a questão tem a ver com... como é que eu posso dizer? Às vezes o nosso problema ele é o nosso apego às coisas, mas às vezes o nosso problema é o nosso apego ao nosso estatuto. Às vezes o problema é o nosso apego à nossa imagem. Às vezes o problema é o nosso apego à nossa forma de sermos vistos no mundo. Entendem? Eu já conheci muita gente que deixou de vir à igreja, ou vem à igreja, ou deixou de vir à igreja, ou deixa de fazer as coisas para Deus, porque isso vai causar um problema na sua imagem pública. Isso vai causar um problema na forma como essa pessoa é vista e é olhada pelo resto da sociedade. E para algumas pessoas isso dói mais do que outro tipo de entrega. Porque ela não consegue conceber, ela não consegue aceitar que servir a Cristo às vezes é ser odiado pelo mundo. Servir a Cristo às vezes é ser incompreendido pela própria família. Servir a Cristo às vezes significa que eu vou ser questionado o tempo todo pelas pessoas. Então eu quero estar bem com a minha família, porque eles não aceitam a minha religião. Então eu nego a Deus para continuar a agradar a minha família. Eu nego a Deus para continuar a agradar os meus amigos. Eu nego a Deus para continuar a agradar as pessoas que se habituaram a ver uma pessoa de uma forma e não conseguem aceitar que eu mudo. E isso é um apego ao meu estatuto, isso é um apego à minha imagem. E aquela mulher, aquela Maria que entregou aquele perfume, que partiu aquele perfume nos pés de Jesus, ela fez o quê? Ela se humilhou, certo? Ela se humilhou. Se ela tivesse apegado à sua imagem pública, a forma como as pessoas viam ela, a forma como ela era amada, odiada, seja o que for pela sociedade, ela não faria aquilo. Não faria, de forma nenhuma. Às vezes o que nos impede de louvar, de abrir a nossa boca, de cantar, de levantar as nossas mãos, de orar em público, de falar de Deus para as pessoas, é isso, é o medo.
É o medo de que as pessoas olhem torto para nós e pensem, não, mas aquilo ali, como é que é possível? Que jovem estranho está aqui a falar sobre Deus. Mas eu conhecia aquela pessoa, ela era católica e fazia tudo direitinho e agora está a falar sobre Jesus e a negar o catolicismo. Como é que é possível? Às vezes, o nosso próprio medo nos impede que nós possamos entregar. E aquela mulher não pensou nisso. Ela entregou e ela não pensou na opinião dos outros, porque a opinião dos outros a condenou. Os próprios discípulos de Jesus disseram, vem partir isso aqui era tão importante, ela podia ter vendido e podia ter ficado com dinheiro. Isso aqui é o trabalho praticamente de um ano de trabalho. Ela vem e derrama isso tudo aos pés de Jesus. Como é que é possível? Os próprios seguidores de Jesus não entenderam o que ela foi fazer. E isso é uma lição para ti e para mim. Às vezes, dentro da própria igreja, a nossa adoração é vista de forma estranha. Mas o que eu quero te dizer é, se tu tens algo para entregar a Deus, entrega. E não te preocupes com o olhar do próximo. Seja esse próximo teu familiar, seja esse próximo teu amigo, seja esse próximo teu irmão da igreja. Amém? Não tenhas medo. Diz ao teu irmão, não tenhas medo de que a tua reputação seja manchada. Aleluia. Eu quero dizer hoje ao Senhor, e vamos fechar os olhos. Pai, a minha reputação, Senhor, pode ter sido construída em cima de muita coisa, mas ela não pode valer nada, Senhor. Eu sei que ela é como um castelo de areia, que hoje está aqui, mas qualquer vento pode derrubá-la, Senhor. Então eu não quero condicionar a minha adoração a Ti, por causa da imagem pública que eu tenho lá fora. Eu quero, Pai, que a minha adoração seja tão genuína, que ela não fique presa a esse espaço geográfico destas paredes desta igreja. Eu quero que ela seja real lá fora também. Eu quero que a minha boca fale de Ti com a mesma intensidade que Te adora aqui dentro. Eu quero que o meu coração se entregue a Ti nas horas todas que eu não estou aqui dentro desta igreja, Pai. Meu Deus, eu não venho à igreja para procurar alívio emocional apenas. Eu sei que Tu me dás isso, mas eu venho aqui para Te adorar, Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu me levantei e estou aqui hoje. E meu Pai, eu oro, meu Deus, para que cada irmão entenda isso de uma forma profunda hoje, Senhor. Para que nós possamos valorizar acima de tudo a nossa adoração a Ti. E como aqueles magos vieram, reconheceram o Rei dos Reis e entregaram o que eles tinham de mais valioso como um presente aos Teus pés, nós hoje também queremos que a nossa vida seja esse perfume suave entregue aos Teus pés, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a negarmos, Senhor, o nosso apego às coisas materiais. Ajuda-nos a negar o nosso apego à nossa vida financeira. Muitos de nós, às vezes, têm colocado o nosso tesouro aqui na terra e temos achado que o nosso valor está na quantidade de tesouro que temos guardado no banco, ou temos guardado debaixo da almofada, ou temos colocado em ações. Mas, meu Deus, eu sei, Deus, que tudo isso a Tua palavra já disse, que a traça corrói, que o ladrão rouba, Senhor. Mas, Deus, aquilo que nós depositamos no céu nunca vai ser destruído e vai durar para sempre. A inflação não vai destruir, os governos não vão destruir, as moedas não vão desvalorizar, porque aquilo que nós depositamos no espiritual vai ter um eco para toda a eternidade. Por isso, Deus, ajuda-nos a valorizar mais aquilo que não se estraga, mais aquilo que não é destruído, do que aquilo que nós muitas vezes podemos perder de um dia para o outro. Obrigado, Pai, e tira o apego do nosso coração, tira o apego da nossa vida. Às vezes o apego é emocional, às vezes o apego é com pessoas. Ajuda-nos, Pai, a colocar essas pessoas como pessoas que amamos, mas nós não queremos que a opinião delas seja mais importante do que Te adorar, do que Te servir, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada vida que veio hoje à Tua igreja. Abençoo cada um e declaro, meu Deus, bênçãos sem fim sobre a vida de cada um. Eu oro pela a nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar hoje. Eu oro pelos esposos que ficaram lá em casa, pelas esposas que ficaram em casa, pelos pais que ficaram em casa,
pelos filhos que ficaram em casa. Eu oro, meu Pai, pelo Espírito deles, Pai. Eu oro, meu Pai, para que essa palavra seja real na nossa vida. Quando nós declaramos que a nossa casa é Tua, que ela serve ao Senhor. Eu oro, meu Pai, para que a nossa família possa Te conhecer verdadeiramente, Senhor. Para que, meu Deus, essa nossa oração possa alcançar hoje o nosso lar. Possa transformar a pessoa que está lá